Bem-vindo ao canal e-audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Parte 3. Tensão máxima. Capítulo 9. Peter Grant gostava de estar no comando. Estava tão relaxado quanto um homem poderia estar enquanto trabalhava, flutuando em gravidade zero, preso à cadeira do piloto na cabine de comando da Rainha das Estrelas. Ditava o diário de bordo entre tragadas de um delicioso cigarro turco quando, de repente, algo esmagador colidiu contra o casco da nave. Por 1 ou 2 segundos, o tempo que Grant levou para apagar o cigarro e recolocar os tampões, várias luzes vermelhas piscaram e sirenes começaram a uivar de forma histérica. Avaliação de danos e relatório. Gritou Grant. Ele arrancou uma máscara do console de oxigênio de emergência e a colocou sobre o nariz e a boca. Subitamente, tudo voltou ao silêncio. Enquanto os gráficos do console mudavam rapidamente de forma e cor, ele esperou pelo que pareceu uma eternidade, pelo menos 30 segundos a mais, até que o computador calculasse os danos. Sofremos uma forte sobrepressão no quadrante sudeste do convés de suporte de vida, anunciou o computador, em um tom de contralto autossuficiente. A célula de combustível número 2 foi rompida. A comutação automática para as células 1 e 3 foi efetuada. As linhas de gás 1 e 2 foram cortadas do suprimento de oxigênio. As válvulas de fornecimento de ar de emergência foram abertas. Grant já sabia de tudo aquilo, afinal, estava respirando aquele ar. Mas o que realmente importava era outra coisa. Mas que diabos aconteceu? Sensores registraram correntes de ar supersônicas no painel L43 do casco externo. A perda de pressão no convés de suporte de vida foi total após 23 segundos. A área foi selada, criando-se um vácuo. Não houve novas perdas de pressão atmosférica nas passagens de comunicação nem em qualquer outra parte do módulo da tripulação. Grant tirou a máscara do rosto e a deixou cair sobre o painel do console. Aqui termina a avaliação de danos. Alguma outra pergunta? Indagou o computador. Droga! Que diabos aconteceu? Murmurou Grant. O computador não respondia a perguntas desse tipo, a menos que a resposta já estivesse formulada de maneira inequívoca. Sem mais perguntas, disse Grant, pressionando o comunicador. Emicênio, você está aí? Não houve resposta. Ele tentou a alta frequência. Emicênio, aqui é Grant. Preciso de você no convés de voo imediatamente. Nada. Grant concluiu que Emicênio não conseguirá estabelecer contato, possivelmente estava ferido. Após alguns segundos de reflexão, decidiu ganhar um pouco de tempo tentando descobrir a causa do problema. Com movimentos rápidos dos dedos, fez um dos olhos do monitor externo percorrer o casco do módulo de comando até o painel L43, na parte inferior da esfera. A imagem surgiu como um borrão em rápido movimento, até que o olho robótico se deteve no ponto indicado. Lá estava, nítido na tela, um ponto negro no quadrante superior direito do painel de aço pintado de branco. Era tão claro quanto um buraco de bala em um alvo de papel. Um meteoroide, sussurrou Grant. Ele ampliou a imagem e viu um orifício com pouco menos de 1 milímetro de diâmetro. Onde diabos estaria Emicênio? O engenheiro havia descido ao porão pressurizado para verificar os umidificadores, uma tarefa simples demais para justificar qualquer atraso. O meteoroide não penetrara nos porões. Grant soltou as correias que o prendiam e mergulhou na passagem central. Mal havia tirado os pés do convés quando agarrou o degrau de uma escada e se impulsionou para cima. Logo abaixo do convés de voo ficava a área doméstica. Ao contrário das cortinas das outras cabines, a que separava a cabine privada de Emicênio das áreas comuns estava aberta. E lá estava Emicênio, curvado diante da divisória hermética, o rosto escondido, os punhos cerrados em torno das alças da partição. O que houve, Emicênio? Você está doente. O engenheiro balançou a cabeça. Grant percebeu pequenas gotas de líquido que brotavam de sua cabeça e atravessavam o ar brilhando. Pensou que fosse suor, até notar que Emicênio soluçava. Eram lágrimas. A visão o enojou. Grant se surpreendeu com a força da própria reação e imediatamente a reprimiu, julgando-a indigna. Angus, recomponha-se, disse, tentando encorajá-lo. Precisamos pensar. Emicênio não se moveu, e Grant também não fez qualquer gesto para consolá-lo. Após um breve momento de hesitação, Grant puxou a cortina com raiva,
ocultando aquela demonstração de covardia por parte do companheiro. Em uma rápida inspeção pelos conveses internos e pela passagem de acesso aos porões, Grant certificou-se de que, apesar dos danos sofridos pelo convés de suporte de vida, a integridade das áreas de trabalho da tripulação e de habitação não havia sido comprometida. Com um único impulso, saltou da popa até o convés de voo e voltou a se sentar na cadeira de comando, sem sequer olhar para a cabine de MC Neil ao passar. Começou a examinar os gráficos. Suprimento de oxigênio 1, estável. Suprimento de oxigênio 2, estável. Grant encarou aquelas linhas silenciosas como um homem na Londres antiga que, ao voltar para casa durante a peste, encontrasse uma cruz mal rabiscada na própria porta. Apertou alguns botões, e os gráficos reagiram, mas a equação fundamental que produzia a curva plana permaneceu inalterada. Grant não tinha dúvidas quanto à mensagem. Notícias ruins carregam em si uma estranha garantia de veracidade. Apenas as boas precisam ser confirmadas. Sinto muito, Grant. Ele se virou e viu MC Neil flutuando próximo à escada, o rosto vermelho, os olhos inchados de tanto chorar. Mesmo a mais de 1 metro de distância, Grant sentia o cheiro de conhaque medicinal em seu hálito. Foi um meteoroide? Perguntou MC Neil, tentando parecer animado para compensar o colapso anterior. Quando Grant confirmou com a cabeça, ele ainda arriscou um comentário fraco. Dizem que uma nave desse tamanho só tem chance de ser atingida uma vez por século. Pelo visto, acordamos cedo, o século 99,9 ainda está bem longe. Má sorte, respondeu Grant. Olhe isto. Apontou para a tela de vídeo, que mostrava o painel danificado. Pelo ângulo do buraco, aquela maldita coisa veio praticamente em linha reta contra nós. De qualquer outro ângulo, não teria atingido nada vital. Grant voltou-se para o console e para as amplas janelas do convés de voo, que se abriam para uma noite repleta de estrelas. Permaneceu em silêncio por alguns instantes, organizando os pensamentos. O que acontecerá era sério, mortalmente sério, mas não precisava ser fatal. 40% da viagem já havia sido completada. Você está disposto a ajudar? Perguntou a MC Neil. Teremos de fazer as contas. Estou, respondeu MC Neil, dirigindo-se à estação de trabalho do engenheiro. Então me passe os números das reservas totais, nos melhores e piores cenários. Ar no porão há reservas de emergência. E não se esqueça do que há nos tanques adaptáveis e nos respiradores portáteis. Certo, disse MC Neil. Vou trabalhar nas proporções de massa. Talvez possamos ganhar algo abrindo mão dos porões e fugindo. MC Neil hesitou e murmurou algo inaudível. Grant fez uma pausa. Mas fosse o que fosse que MC Neil estivesse prestes a dizer, ele reconsiderou e optou pelo silêncio. Grant soltou um suspiro profundo. Ele era o responsável ali e compreendia o óbvio. Livrar-se da carga significaria prejuízo certo para os proprietários. Muito provavelmente, colocaria as seguradoras em maus lençóis. Ainda assim, quando se tratava de 2 vidas humanas contra algumas toneladas de peso morto, a escolha não deixava margem a dúvidas. Nesse ponto, o domínio de Grant sobre a nave era mais firme do que jamais fora sobre si mesmo. Estava tão furioso quanto assustado, zangado com MC Neil por ter desmoronado, irritado com os projetistas do navio por terem presumido que uma probabilidade em 1 trilhão equivalia ao impossível, e, portanto, por não terem providenciado proteção adicional contra meteoroides naquele ponto vulnerável do módulo de comando. Mas o limite das reservas de oxigênio não seria alcançado antes de algumas semanas, e até lá muitas coisas ainda poderiam acontecer. Essa ideia ajudou-o, ainda que apenas por instantes, a manter o medo sob controle. Aquilo era, sem dúvida, uma emergência, mas uma daquelas emergências peculiarmente prolongadas, outrora típicas do mar e hoje mais características do espaço, situações em que há tempo de sobra para pensar. Talvez tempo demais. Grant lembrou-se de um velho marinheiro cretense que conhecera no hangar da Pavlakis Lines em Heathrow, um parente distante de alguém importante o bastante para merecer um convite de cortesia. O marinheiro havia encantado uma plateia de funcionários e mecânicos ao narrar a história de uma viagem desastrosa de sua juventude, a bordo de um cargueiro no Mar Vermelho. O capitão, inexplicavelmente, esquecera de abastecer o navio com água potável suficiente para emergências. Primeiro o rádio quebrou, depois, os motores. O navio ficou à deriva por semanas, até finalmente chamar a atenção de embarcações que passavam ao longe. Nesse ponto, a tripulação já fora forçada a diluir sua água potável com água salgada.
O velho cretense estava entre os sobreviventes, resgatados após passar semanas no hospital. Outros não tiveram a mesma sorte e morreram de forma horrível, vítimas de sede e envenenamento por sal. Desastres lentos são assim: algo improvável acontece, é agravado por outro evento igualmente improvável, e, por fim, um terceiro golpe tira a vida de alguém. Senil simplificara demais ao dizer que a rainha das estrelas só poderia ser atingida por um meteoroide uma vez por século. Na realidade, a resposta dependia de tantos fatores que 3 gerações de estatísticos e seus computadores mal haviam conseguido estabelecer algumas regras vagas o suficiente para que as companhias de seguros continuassem a tremer sempre que grandes enxames de meteoroides varriam as órbitas dos mundos interiores como vendavais. Por outro lado, as seguradoras simplesmente excluíam de cobertura aquelas trajetórias interplanetárias que exigiam a travessia da órbita das Leônidas, embora a probabilidade real de uma nave e um meteoroide coincidirem exatamente em suas trajetórias fosse, na pior das hipóteses, remota. Claro, tudo isso dependia muito da noção subjetiva de cada um sobre o significado das palavras meteoro, meteorito e meteoroide. Cada fragmento de escória cósmica que atinge a superfície da Terra, tornando-se assim um meteorito, possui 1 milhão de irmãos menores que se desintegram completamente naquela terra de ninguém onde a atmosfera ainda não terminou e o espaço ainda não começou, a região fantasmagórica por onde a aurora caminha à noite. Esses são os meteoros, manifestações do ar superior, no sentido original da palavra, as chamadas estrelas cadentes, raramente maiores que a cabeça de um alfinete. E, em número ainda muito maior, existem partículas tão diminutas que não deixam qualquer vestígio visível de sua morte ao cair do céu. Todas elas, a poeira incontável, as pedras raras e até mesmo as montanhas errantes que encontram a Terra talvez uma vez a cada 12 milhões de anos, são meteoroides enquanto vagam livremente pelo espaço. Para fins de voo espacial, um meteoroide só se torna relevante se, ao atingir o casco, a explosão resultante comprometer funções vitais, produzir picos de pressão potencialmente destrutivos ou abrir um buraco grande demais em um compartimento pressurizado, causando rápida perda de atmosfera. Tudo se resume a questões de tamanho e velocidade relativa. Os responsáveis pelas estatísticas haviam produzido tabelas com probabilidades aproximadas de colisão, em diferentes distâncias do Sol, para meteoroides com massas de alguns miligramas. Dentro do raio da órbita da Terra, por exemplo, estimava-se que apenas uma vez a cada 3 dias 1 quilômetro cúbico de espaço fosse atravessado por um meteoroide de 1 grama viajando em direção ao Sol a cerca de 40 km por segundo. As chances de uma nave ocupar exatamente esse mesmo volume, exceto muito próximo da Terra, eram ainda menores. A incidência de meteoroides maiores, então, tornava-se estatisticamente desprezível. Assim, a estimativa de Senil de uma colisão uma vez por século era, na verdade, absurdamente alta. O meteoroide que atingira a rainha das estrelas era grande, provavelmente o equivalente a 1 grama de poeira solidificada e gelo, aproximadamente do tamanho de uma esfera de rolamento. E, de alguma forma, havia evitado tanto os 2 hemisférios superiores do módulo da tripulação quanto os grandes porões cilíndricos de carga abaixo, dado o ângulo quase perpendicular com que atingira o convés de suporte de vida. A certeza quase absoluta de que tal incidente jamais voltaria a ocorrer na história da humanidade era de pouco consolo para Grant e Senil. Ainda assim, as coisas poderiam ter sido piores. A rainha das estrelas já estava em viagem havia 14 dias, e ainda faltavam 21 para chegar a Port Esperus. Graças aos motores de alta aceleração, ela viajava muito mais rápido que os cargueiros espaciais comuns, os lentos navios mercantes restritos às elipses de Ouma, trajetórias longas e tangenciais que minimizavam o consumo de energia ao apenas beijar as órbitas da Terra e de Vênus em lados opostos do Sol. Navios de passageiros equipados com reatores de núcleo gasoso mais potentes, ou cortadores rápidos com novos sistemas de tração por fusão, podiam cruzar de um planeta a outro em apenas 15 dias, se o alinhamento fosse favorável, e se pudessem gastar muito mais combustível. A rainha das estrelas, porém, situava-se exatamente no meio dessa equação. Sua aceleração e desaceleração ideais determinavam tanto a data de lançamento quanto a de chegada. É surpreendente quanto tempo leva para executar um programa simples quando a vida de alguém depende do resultado. Grant digitou os números relevantes de uma dúzia de maneiras diferentes antes de finalmente abandonar a esperança de que a linha inferior da tela mudasse. Virou-se então para Senil,
ainda inclinado sobre o console do engenheiro do outro lado da sala circular. Acho que conseguimos evitar o atraso no ETA por um triz, disse. Quase meio-dia. Isso pressupõe que liberemos todas as reservas em cerca de 1 hora. Por 1 ou 2 segundos, MC não respondeu. Quando finalmente se endireitou e se virou para Grant, sua expressão era sóbria e surpreendentemente serena. Parece que o oxigênio vai durar 18 dias, no máximo 15, na pior das hipóteses. Teremos apenas alguns dias de margem. Os dois homens se entreolharam com uma calma quase hipnótica, extraordinária se não fosse tão óbvio o que se passava em suas mentes. Tem que haver uma saída. Produção de oxigênio. Cultivo de plantas, por exemplo. Mas não havia nada verde a bordo, nem sequer um pacote de sementes de grama. E, mesmo que houvesse, apesar de tantas histórias fantasiosas, quando se considera todo o ciclo energético, as plantas terrestres não são produtoras eficientes de oxigênio em qualquer escala menor que a de um pequeno mundo. A única utilidade daquelas mudas de pinheiro teria sido se houvesse um volume maior de ar no porão pressurizado. A eletrólise da água, revertendo o ciclo das células de combustível para obter hidrogênio e oxigênio elementares, também não era viável. Não havia água suficiente nem nas células de combustível, nem nos tanques, nem mesmo nos corpos dos dois homens para mantê-los respirando pelos 7 dias adicionais de que precisariam. Pelo menos não antes de morrerem de desidratação. Não havia como obter oxigênio extra. Restava, então, o último recurso clássico da ópera espacial. O deus ex-machina de um navio que passasse por ali, um que, por acaso, combinasse exatamente trajetória e velocidade. Mas, naturalmente, não haveria tal navio. Quase por definição, a ideia de um cargueiro que estava apenas passando era impossível. Mesmo que outros navios estivessem viajando em direção a Vênus pela mesma rota, e, se estivessem, Grant e MC saberiam. De acordo com as leis de Newton, eles manteriam suas distâncias relativas, sem realizar um sacrifício heróico de massa e um desperdício potencialmente fatal de combustível. Qualquer nave passando a uma velocidade significativamente maior, um transporte de passageiros, por exemplo, seguiria sua própria trajetória hiperbólica e seria tão inalcançável quanto Plutão. Mas um cortador totalmente abastecido, se partisse naquele exato momento de Vênus. O que está atracado em Port Esperus agora? Perguntou MC Neil, como se seus pensamentos tivessem seguido exatamente o mesmo caminho que os de Grant. Grant esperou alguns instantes, o tempo necessário para consultar o computador. Um par de antigos cargueiros em trajetórias de Oman, segundo o Lloyd's Register, e a desordem habitual de barcos de serviço e rebocadores. Ele soltou uma risada seca. E alguns iates solares. Não há ajuda ali. Parece que não vamos encontrar nada, observou MC Neil. Talvez devêssemos conversar com os controladores da Terra e de Vênus. Eu estava prestes a fazer isso, respondeu Grant, irritado, assim que decidir como formular a pergunta. Ele respirou fundo. Olhe, você tem sido de grande ajuda aqui. Poderia nos fazer outro favor e realizar uma verificação pessoal de possíveis vazamentos de ar no sistema. Certo. Claro. Sem problema. A voz de MC Neil soava tranquila. Grant observou-o pelo canto do olho enquanto o engenheiro soltava as correias e flutuava para fora do convés de voo. Provavelmente causaria problemas nos dias seguintes, refletiu Grant. Aquele episódio vergonhoso, desmoronar como um bebê. Até então, haviam se dado bem. Como muitos homens de constituição robusta, MC Neil tinha um temperamento afável e era bastante conciliador. Agora, porém, Grant percebia nele uma certa falta de fibra. Era evidente que a vida prolongada no espaço o havia enfraquecido física e mentalmente. Capítulo 10. A antena parabólica no mastro de comunicações foi orientada para o farol luminoso de Vênus, a menos de 20 milhões de quilômetros de distância, movendo-se em uma trajetória convergente com a nave. Um zumbido no console indicou que haviam recebido um sinal de Port Esperus. A convergência física só ocorreria um mês depois, mas as ondas de 3 milímetros emitidas pelo transmissor da nave fariam o percurso em menos de 1 minuto. Como seria bom ser uma onda de rádio naquele momento? Grant confirmou o siga em frente e começou a falar com firmeza. Esperava ele, sem emoção. Fez uma análise detalhada da situação, anexou os dados relevantes de telemetria e concluiu com um pedido de orientação. Não mencionou seus receios quanto a MC Neil, pois o engenheiro certamente estaria monitorando a transmissão. Em Port Esperus, a estação orbital de Vênus,
A bomba midiática estava prestes a explodir, liberando ondas de comoção por todos os mundos habitados quando vídeos e folhas de fax passassem a ostentar o mesmo título: Rainha das Estrelas em Perigo. Um acidente no espaço possui uma carga dramática que tende a eclipsar todas as outras manchetes, ao menos até que os corpos sejam contados. A resposta concreta e menos sensacionalista de Porte Esperus viajou à velocidade da luz. Controle de Porte Esperus para a Rainha das Estrelas. Recebemos o relatório de emergência. Enviaremos em breve um questionário detalhado. Por favor, mantenham-se firmes. Eles ficaram ali, flutuando no silêncio. Quando as perguntas chegaram, Grant mandou imprimi-las. A mensagem levou quase 1 hora para sair completamente da impressora, e o questionário era tão detalhado, absurdamente detalhado, que Grant se perguntou, com mau humor, se ele e Mcenil viveriam o suficiente para respondê-lo. 2 semanas, mais ou menos. A maioria das perguntas era técnica, relacionada às condições da nave. Grant não tinha dúvidas de que especialistas na Terra e na estação venusiana estariam se esforçando para salvar a Rainha das Estrelas e, talvez acima de tudo, sua carga. O que você acha? Perguntou Grant assim que Mcenil terminou de ler o documento. Ele observou atentamente o companheiro, à procura de sinais de tensão. Após um longo e rígido silêncio, Mcenil deu de ombros. Isso certamente vai nos manter ocupados. Duvido que consigamos terminar em um dia. E, francamente, metade dessas perguntas é absurda. Grant assentiu, sem responder. Porcentagem de vazamentos nas áreas da tripulação. Continuou Mcenil. Isso faz sentido, mas já informamos isso. E por que querem saber a eficiência da blindagem contra a radiação? Talvez tenha relação com a erosão do selo hermético, murmurou Grant. Mcenil olhou para ele. Se você me perguntar, eu diria que estão tentando manter nosso moral elevado, fingindo que tiveram algumas ideias brilhantes. E, enquanto isso, nos mantém ocupados demais para entrar em pânico. Grant olhou para Mcenil com uma estranha mistura de alívio e irritação. Alívio por o escocês não ter tido outro colapso. Irritação porque agora ele parecia calmo demais, recusando-se a encaixar-se perfeitamente na categoria mental que Grant havia preparado para ele. Teria aquele surto sido apenas uma reação momentânea ao impacto do meteoroide? Ou poderia ter acontecido com qualquer um? Grant, para quem o mundo era em grande parte feito de branco e preto, estava irritado por não conseguir determinar se Mcenil era um covarde ou um corajoso. A ideia de que alguém pudesse ser as duas coisas ao mesmo tempo jamais lhe ocorrerá. No espaço, quando se está em voo, o tempo não tem limites perceptíveis. Na Terra existe o grande relógio, o próprio globo girando, marcando as horas com os continentes como números inteiros e os meridianos como ponteiros. Mesmo na Lua, as sombras deslizam preguiçosamente de cratera em cratera enquanto o Sol realiza sua lenta marcha pelo céu. Mas no espaço as estrelas permanecem fixas, ou quase. O Sol só se move se o piloto decidir mover o navio, e os cronômetros piscam números que indicam dias e horas que, do ponto de vista das sensações, não significam nada. Grant e Mcenil haviam aprendido havia muito tempo a regular suas vidas de acordo com isso. Enquanto estavam no espaço profundo, moviam-se e pensavam imersos numa espécie de ócio mental, um estado que desaparecia rapidamente quando a viagem se aproximava do fim e chegava o momento das manobras de frenagem. E, embora agora estivessem sob uma sentença de morte, continuaram a seguir os caminhos batidos do hábito. Todos os dias Grant ditava cuidadosamente o diário de navegação, confirmava a posição da nave e realizava todas as tarefas de manutenção de rotina. Mcenil também se comportava normalmente, tanto quanto Grant podia perceber, embora ele suspeitasse que parte da manutenção técnica estivesse sendo feita de forma excessivamente superficial. Já haviam trocado algumas palavras ásperas a respeito do acúmulo de bandejas de comida suja quando chegava a vez de Mcenil cuidar da cozinha. 3 dias haviam se passado desde a colisão com o meteoroide. Grant recebia continuamente mensagens de encorajamento do controle de tráfego de Porte Esperus, sempre no mesmo tom. Desculpem a demora, amigos. Teremos algo para vocês o mais rápido possível. Ele aguardava também os resultados do painel de revisão de alto nível convocado pelo Conselho de Controle Espacial, que mantinha especialistas em vários níveis executando simulações frenéticas para tentar salvar a Rainha das Estrelas. No início, Grant esperou com impaciência. Aos poucos, porém, sua ansiedade foi diminuindo. Ele duvidava que mesmo as melhores mentes técnicas do sistema solar pudessem salvá-los,
embora fosse difícil abandonar completamente a esperança enquanto tudo ainda parecia tão normal e o ar continuava limpo e fresco. No quarto dia, Vênus finalmente falou. Certo, pessoal, aqui está o que temos para vocês. Vamos adotar um sistema único, e algumas partes são complicadas, então não hesitem em pedir qualquer esclarecimento que precisem. Primeiro, vamos ao registro do sistema atmosférico da cabine, ponto 2, 3, 9, ponto 4. Vou lhes dar um momento para localizarem esse item. Despida do jargão técnico, toda a mensagem não passava de uma oração fúnebre. Aquela avalanche de instruções destinava-se apenas a garantir que a Rainha das Estrelas chegasse a Port Esperus sob controle remoto, com a carga intacta, ainda que houvesse 2 cadáveres no módulo de comando. Grant e MC-Neill já haviam sido dados como perdidos. Havia ao menos um consolo. Pelo treinamento recebido em câmaras de alta altitude, Grant sabia que a morte por hipóxia tornava o fim estranhamente eufórico. MC-Neill, sem dizer palavra, desapareceu logo após o término da mensagem. Grant não o viu por horas. No início, sentiu-se genuinamente aliviado. Também não tinha vontade de conversar, e se MC-Neill preferia cuidar da própria vida, isso não era problema seu. Além disso, havia várias cartas para escrever, algumas pontas soltas a resolver, embora o testamento e as últimas disposições ainda pudessem esperar. Eles tinham mais algumas semanas. Na hora do jantar, Grant desceu até a área comum, confiante de que encontraria MC-Neill na cozinha. O engenheiro era um bom cozinheiro, dentro das limitações culinárias de uma nave espacial, e frequentemente gostava de assumir essa tarefa. Além disso, cuidava muito bem do próprio estômago. Mas não havia ninguém ali. A cortina da cabine de MC-Neill estava fechada. Grant a abriu e encontrou o engenheiro flutuando no ar, próximo ao beliche, aparentemente em paz com o universo. Ao lado dele, pendurada, havia uma grande caixa de plástico para transporte, cuja fechadura magnética fora adulterada com alguma ferramenta improvisada. Grant não precisou examiná-la para saber o que continha. Bastou um rápido olhar para MC-Neill. Sim, uma vergonha, disse o engenheiro, sem o menor sinal de constrangimento. Isto aqui é um tubo. Ele piscou para Grant. Vou lhe dizer uma coisa, capitão. Por que você não vira esse recipiente de cabeça para baixo para que possamos beber direito? Grant lançou-lhe um olhar carregado de raiva e desprezo, mas MC-Neill retribuiu sem qualquer vergonha. Ah, não seja chato. Beba um pouco também. O que isso importa? Ele arremessou uma garrafa para Grant, que a apanhou habilmente no ar. Era um Cabernet Sauvignon do Vale do Napa. Grant reconheceu imediatamente a remessa, de valor fabuloso. O conteúdo daquela embalagem plástica valia muitos milhares. Não acho que haja necessidade, disse Grant gravemente, de se comportar desse jeito, como um porco, nem mesmo nessas circunstâncias. MC-Neill ainda não estava bêbado. Havia alcançado apenas aquela clareza luminosa que precede a embriaguez total, e não perderá completamente o contato com o mundo exterior. Estou pronto, anunciou com grande solenidade, para ouvir qualquer bom argumento contra minha forma atual de agir. Uma forma que me parece eminentemente sensata. Ele brindou Grant com um sorriso quase angelical. Mas é melhor que você me convença logo, enquanto ainda posso ser levado a ouvir a razão. Dito isso, apertou o bulbo plástico no qual já havia despejado pelo menos um terço do conteúdo da garrafa, e um jorro rubro desapareceu em sua boca aberta. Você está roubando algo que é propriedade da empresa, declarou Grant, sem perceber o absurdo da afirmação, mas consciente de que sua voz assumirá a mesma nasalidade rígida de um jovem professor. Uma empresa que ainda está tentando salvar esta nave. Além disso, dificilmente você conseguirá permanecer bêbado por 2 semanas. Isso, disse MC-Neill pensativamente, ainda está por se ver. Acho que não, respondeu Grant. Com a mão direita, ele se segurou na estrutura. Com o pé esquerdo, desferiu um chute forte na caixa, empurrando-a para fora, além da cortina aberta. Ao se virar e mergulhar atrás dela, ouviu o grito de dor de MC-Neill. Seu filho da puta constipado. Que chatice. No estado em que se encontrava, MC-Neill levaria algum tempo para organizar uma perseguição. Grant guiou a caixa até a escotilha do porão de carga e colocou-a no mesmo compartimento pressurizado e com temperatura controlada de onde havia sido retirada. Fechou bem a embalagem e a recolocou na prateleira, amarrando-a firmemente no lugar. Não adiantava tentar trancá-la, MC-Neill havia quebrado a fechadura. Mas Grant queria garantir que ele não voltasse ali.
Mudaria a combinação da escotilha do porão de carga e manteria a nova senha em segredo. Acontece que ele teve tempo de sobra para fazer isso. MC-Neil não se preocupou em segui-lo. Enquanto Grant flutuava de volta para o convés de voo, passou pela cortina aberta da cabine de MC-Neil. Ele ainda estava lá, cantando. Não nos importamos para onde vai o oxigênio, desde que não vá para o vinho. Evidentemente, havia conseguido retirar algumas garrafas antes de Grant chegar à caixa. Vamos deixá-las durar 2 semanas, se ele não as beber esta noite. Não nos importamos para onde vai o oxigênio, desde que não vá para o vinho. Onde diabos eu já tinha ouvido esse refrão? Grant, cuja formação fora rigidamente técnica, teria jurado que MC-Neil estava deliberadamente alterando a letra de algum madrigal obsceno da era elisabetana, apenas para zombar dele. De repente, foi tomado por uma emoção que, para lhe fazer justiça, não reconheceu de imediato, e que passou tão rapidamente quanto surgiu. Mas, ao chegar ao convés de voo, estava tremendo e sentia-se um pouco tonto. Percebeu que sua antipatia por MC-Neil começava lentamente a se transformar em ódio. Capítulo 11. A verdade é que Grant e MC-Neil se davam muito bem em circunstâncias normais. Não era culpa de ninguém que aquelas circunstâncias estivessem longe da normalidade. Ambos haviam apresentado curvas de personalidade admiravelmente suaves nos testes psicológicos padronizados. Além disso, bilhões de libras, dólares, ienes, dracmas e dinares viajavam na rainha das estrelas. Somente por isso o Conselho de Controle Espacial concederá uma exceção à regra dos 3 tripulantes. Essa regra, a de que a tripulação deveria ser composta por 3 membros, governara 1 século e meio de voos espaciais e parecia oferecer uma configuração social minimamente estável durante longos períodos de isolamento. O problema não fora premente no século XX, antes de as naves tripuladas se aventurarem além da Lua, quando o atraso nas comunicações com a Terra ainda era medido em segundos. É verdade que, em qualquer grupo de 3, 2 acabarão conspirando contra o terceiro. Como os antigos romanos aprenderam após duras lições políticas, nos assuntos humanos a estrutura menos estável é o tripé. Isso não é necessariamente ruim. Certamente 3 é melhor do que 2, e 2 é muito melhor do que 1. Qualquer grupo com mais de 3 pessoas rapidamente se fragmenta em subgrupos de duplas e trios. Um homem, ou uma mulher, enlouquecerá com certeza após algum tempo relativamente curto. Pode ser uma loucura benigna, até exemplar, manifestada como um desejo obsessivo de escrever poesia romântica, por exemplo. Mas nenhuma forma de loucura é encorajadora para as companhias seguradoras de naves espaciais. A experiência mostra que uma tripulação composta por um homem e uma mulher entra em crise em poucos dias. A diferença de idade raramente importa. Se o tema da conversa for poder, o subtópico será sexo, e vice-versa. 2 homens sozinhos, ou 2 mulheres, desde que seus vetores sexuais não sejam convergentes, tendem a ignorar o subtópico sexual, e toda a questão se reduz à essência do poder. Quem está no comando aqui? No caso de 2 mulheres, por razões culturais, a resolução dessa disputa é um pouco menos propensa a culminar em violência fatal. Com 3 pessoas, independentemente do sexo, todos tentam se dar bem por algum tempo. Mais cedo ou mais tarde, porém, 2 acabam formando uma aliança contra o terceiro. Assim, a questão do poder se resolve, dependendo da composição da tripulação. O gênero também desempenha seu papel. 2 ou mais fazem isso juntos, enquanto 1 ou mais ficam sozinhos. 2 homens que não mantêm uma amizade próxima, ambos heterossexuais, de idade e status semelhantes, mas com temperamentos fundamentalmente diferentes, formam a pior combinação possível. Disse que 3 dias sem comer são suficientes para apagar as diferenças sutis entre o que se chama de homem civilizado e o que se conhece como selvagem. Grant e MC-Neil não estavam fisicamente desconfortáveis, não sofreriam dores extremas, nem mesmo no final. Mas mantinham a imaginação ativa. Tinham mais em comum com 2 canibais famintos perdidos numa canoa escavada em um tronco do que gostariam de admitir. Havia um aspecto de sua situação, o mais importante de todos, que ainda não fora mencionado. A análise do computador fora verificada e conferida novamente, mas o resultado final não era totalmente conclusivo, pois o computador se abstinha de fazer sugestões que não lhe fossem explicitamente solicitadas. Os 2 homens que compunham a tripulação podiam facilmente dar esse passo decisivo de cálculo em suas próprias mentes, e ambos chegaram ao mesmo resultado. Era simples, na verdade, uma paródia macabra daqueles problemas de aritmética do ensino fundamental que começam assim.
Se 2 homens levam 6 dias para montar 5 helicópteros, quanto tempo? Quando o meteoroide destruiu o oxigênio líquido armazenado, havia aproximadamente 136 metros cúbicos de ar no compartimento pressurizado do porão. Há uma atmosfera. Um metro cúbico de ar pesa cerca de 1,2 kg, mas menos de um quarto disso é oxigênio. Somando os suprimentos de emergência e os trajes espaciais, havia menos de 32 kg de oxigênio a bordo. Um homem consome pouco mais de 900 gramas de oxigênio por dia. 35 dias de oxigênio para um homem. O suprimento total era suficiente para 2 homens por cerca de 2 semanas e meia. Vênus estava a 3 semanas de distância. Não era preciso ser um prodígio em cálculo para perceber que um homem, um único homem, poderia sobreviver o suficiente para passear pelos caminhos sinuosos dos jardins de Port Esperus. 4 dias já haviam se passado. O prazo oficialmente reconhecido era de 13 dias a partir daquele ponto, mas o período que ninguém mencionava era de apenas 10 dias. Por mais 10 dias, 2 homens poderiam respirar o ar sem comprometer as chances de um deles sobreviver sozinho. Ao final desse prazo, apenas um homem teria alguma esperança de chegar a Vênus. Para um observador suficientemente objetivo, aquela situação poderia parecer altamente atraente. Mas Grant e McNeil não eram nem um pouco objetivos. Mesmo nas melhores circunstâncias, já é difícil para 2 pessoas decidirem amigavelmente qual delas deve cometer suicídio. A tarefa se torna ainda mais complexa quando não mantém uma relação harmoniosa. Grant queria agir de forma totalmente justa. Assim, como via a situação, a única coisa a fazer era esperar que McNeil ficasse sóbrio e saísse da cabine. Então, colocaria o assunto diretamente diante dele. Enquanto esses pensamentos giravam em sua mente, Peter Grant olhou através das janelas do convés de voo para o universo estrelado. Viu milhares e milhares de estrelas e até nebulosas envoltas em névoa como nunca as havia visto antes. Foi tomado por uma vaga convicção de transcendência, algo que palavras certamente trairiam. Bem, escreveria uma carta para McNeil. E seria melhor fazê-lo logo, enquanto as relações entre eles ainda permaneciam diplomáticas. Segurou uma folha do caderno de anotações e começou a escrever. Caro McNeil. Parou, com a caneta suspensa, e então rasgou a folha. Recomeçou. McNeil. Levou quase 3 horas para colocar em palavras o que desejava dizer, e ainda assim não ficou totalmente satisfeito. Algumas coisas são difíceis demais de capturar no papel. Por fim, terminou. Dobrou a carta e a selou com uma tira de papel adesivo. Saiu do convés de voo levando a carta consigo e trancou-se em sua cabine. A entrega poderia esperar 1 ou 2 dias. Poucos entre os bilhões de viciados em telas de vídeo na Terra, ou entre os milhares em Port Esperus, em Marte, no cinturão principal e nas luas colonizadas, poderiam sequer imaginar o que se passava na mente dos 2 homens a bordo da Rainha das Estrelas. A mídia estava saturada de possíveis planos de resgate. Pilotos espaciais aposentados e escritores de ficção científica eram convocados no rádio para opinar sobre como o caso deveria ser tratado. Grant e McNeil, os homens no centro de toda aquela comoção, sabiamente recusaram-se a ouvir qualquer coisa. O controle de tráfego de Port Esperus foi mais discreto. Ninguém com o mínimo de decência ousaria oferecer conselhos ou palavras de encorajamento a homens que estavam na fila da morte, ainda que houvesse alguma incerteza quanto à data exata da execução. Assim, o controle limitou-se a enviar mensagens emocionalmente neutras. Diariamente, retransmitia manchetes comuns, a guerra no sul da Ásia, as dissensões crescentes no cinturão principal, as novas greves de mineração na superfície de Vênus, o rebuliço causado pela censura de Enquanto Roma Queima, recém-proibido em Moscou. A vida a bordo da Rainha das Estrelas continuou, em grande parte, como de costume, apesar da tensão entre os 2 homens que se seguiu à saída de McNeil, com a clássica ressaca, de sua cabine. Grant, por sua vez, passou muito tempo no convés de voo escrevendo cartas para a esposa. Cartas longas. Quanto mais longas, melhor. Poderia ter falado com ela, se quisesse, mas a ideia de milhões de curiosos acompanhando cada palavra o dissuadia. No espaço, infelizmente, não existiam linhas realmente privadas. E aquela carta para McNeil? Por que não entregá-la e encerrar logo o assunto? Bem, faria isso depois de alguns dias. Então tomariam uma decisão. Além disso, adiar o momento daria a McNeil a oportunidade de abordar o tema por conta própria.
A possibilidade de que ele tivesse razões para hesitar além da simples covardia sequer ocorreu a Grant. Perguntava-se como McNeil passava o tempo agora que estava sem bebida. O engenheiro possuía uma vasta biblioteca de videolivros, era um leitor voraz, com interesses em comuns. Grant o vira mergulhar tanto na filosofia ocidental quanto na religião oriental, além de todo tipo de narrativa. McNeil mencionara certa vez que seu livro favorito era um romance raro do início do século XX chamado Jürgen. Talvez estivesse tentando esquecer sua sentença de morte, perdendo-se na estranha magia daquele livro. Algumas de suas leituras eram menos respeitáveis, pertencentes à curiosa categoria rotulada como literatura curiosa. Mas, na realidade, McNeil, deitado em sua cabine ou movendo-se silenciosamente pela nave, possuía uma personalidade muito mais sutil e complexa do que Grant supunha, talvez complexa demais para que ele a compreendesse. Sim, McNeil era um hedonista. Fazia o possível para tornar confortável sua vida a bordo. Quando estava em terra, entregava-se inteiramente aos prazeres, tanto mais intensamente por passar meses privados deles. Mas não tinha, de modo algum, a fraqueza moral que o puritano e pouco imaginativo Grant lhe atribuía. É verdade que ele entrará em colapso quando ocorreu o impacto do meteoroide. Naquele momento, atravessava o corredor de acesso ao convés de suporte de vida, retornando do porão de carga, e compreenderá instantaneamente a gravidade da explosão violenta. Ela ocorrerá a apenas 1 metro de distância, do outro lado de uma parede de aço, e não precisava de confirmação. Sua reação fora a mesma de um passageiro de avião que vê uma asa se romper a 10.000 metros de altitude. Ainda restam alguns minutos antes da queda, mas a morte já é certa. O pânico tomou conta dele. Como um salgueiro ao vento, dobrou-se sob a tensão, embora depois tivesse se recomposto. Grant era mais forte, um carvalho, mas também mais rígido, e por isso mais frágil. Quanto ao episódio do vinho, a conduta de McNeil fora repreensível segundo os princípios de Grant, mas esse era um problema apenas de Grant. Além disso, o episódio já ficará para trás. Por um acordo tácito, haviam retomado a antiga rotina, embora isso pouco fizesse para aliviar a tensão. Evitavam-se ao máximo, exceto durante as refeições. Quando se encontravam, exibiam uma polidez exagerada, como se ambos se esforçassem para parecer perfeitamente normais, e falhassem inexplicavelmente. Um dia passou, depois outro, e depois um terceiro. Grant presumiu que, a essa altura, McNeil já teria abordado o tema do suicídio, poupando-o de uma tarefa difícil e constrangedora. Quando o engenheiro persistiu em não fazê-lo, o ressentimento e o desprezo de Grant aumentaram. Para piorar, Grant passou a sofrer de pesadelos e dormia muito mal. O sonho era sempre o mesmo. Quando criança, Peter Grant frequentemente começava a ler, à noite, uma história interessante demais para deixar para a manhã seguinte. Para não ser descoberto, lia escondido sob os lençóis, à luz de uma lanterna, encolhido naquele casulo aconchegante de paredes brancas. A cada 10 minutos, o ar tornava-se tão abafado que mal conseguia respirar, e sair para aspirar o ar fresco era a melhor parte da diversão. Agora, 30 anos depois, aquelas horas inocentes da infância voltavam para assombrá-lo. Sonhava que não conseguia escapar dos lençóis sufocantes, enquanto o ar ao seu redor se tornava inexoravelmente mais denso. Grant pensara em entregar a carta a McNeil depois de 2 dias, mas, de uma forma ou de outra, vinha adiando isso repetidamente. Essa falta de resolução não era típica dele, mas conseguiu convencer-se de que se tratava de uma atitude perfeitamente razoável. Estava dando a McNeil a oportunidade de se redimir, de provar que não era um covarde, sendo o primeiro a abordar a questão. Jamais ocorreu a Grant que McNeil talvez estivesse esperando exatamente o mesmo dele. O prazo, levado ao pé da letra, era de 3 dias quando a ideia de assassinato passou pela mente de Grant. Após o jantar, ele se retirou para o convés de voo, tentando relaxar ao contemplar a noite através das amplas janelas que o circundavam. Mas McNeil limpava a cozinha de maneira conscienciosa e ruidosa, produzindo um barulho que parecia desnecessário, talvez até deliberado. Qual era, afinal, a utilidade de McNeil para este mundo? Ele não tinha família nem responsabilidades. Quem sentiria sua morte? Grant, por outro lado, tinha esposa e 3 filhos, a quem professava uma afeição moderada, embora essa raramente fosse além de um estrito senso de dever em suas breves demonstrações de carinho. Um juiz imparcial não teria dificuldade em decidir qual dos dois tinha mais direito de sobreviver, e,
se McNeil tivesse a menor centelha de decência, já teria chegado à mesma conclusão. Mas, como aparentemente ele nada fazia, certamente havia perdido o direito de reivindicar qualquer consideração. Essa era a lógica elementar que percorria o subconsciente de Grant, uma conclusão a qual, na verdade, já chegará dias antes, mas que só agora ganhava a atenção que exigia. Para ser justo consigo mesmo, Grant rejeitou a ideia imediatamente. Com horror. Era um homem íntegro e honrado, regido por um código moral rigoroso. Mesmo aqueles impulsos errantes de homicídio, que se diz acometerem homens equivocadamente chamados de normais, raramente lhe passavam pela cabeça. Mas, naqueles dias, nos dias que se seguiram, tais pensamentos começaram a surgir com frequência crescente. O ar tornará-se visivelmente mais sujo. Embora a pressão tivesse sido reduzida ao mínimo e não houvesse falta de recipientes para remover o dióxido de carbono da atmosfera circulante, era impossível evitar o lento aumento da porcentagem de gases inertes à medida que as reservas de oxigênio diminuíam. Ainda não era realmente difícil respirar, mas o odor pesado servia como lembrete constante do que os aguardava. Grant estava em sua cabine. Era noite, mas não conseguia dormir. De certo modo, isso foi um alívio, pois interrompeu o ciclo dos pesadelos. No entanto, ele também não dormira bem na noite anterior e começava a sentir-se fisicamente exausto. Sua compostura se esgotava rapidamente, situação agravada pelo comportamento recente de McNeil, uma calma inesperada e profundamente irritante. Grant percebeu que, em seu estado emocional atual, seria perigoso adiar por mais tempo a decisão. Libertou-se das amarras do beliche, abriu a mesa e pegou a carta que pretendia entregar a McNeil havia dias. E então notou um cheiro. Um único nêutron pode iniciar uma reação em cadeia capaz, em um instante, de destruir 1 milhão de vidas, obra de gerações inteiras. Da mesma forma, eventos aparentemente insignificantes podem alterar o curso das ações humanas, e com isso, toda a configuração do futuro. Nada poderia ter sido mais trivial do que aquilo que fez Grant parar com a carta na mão. Em circunstâncias normais, ele nem teria percebido. Era o cheiro de tabaco, fumaça de tabaco. A revelação de que McNeil, aquele engenheiro sibarita, possuía tão pouco autocontrole a ponto de desperdiçar os últimos quilos preciosos de oxigênio com cigarros encheu Grant de uma raiva ofuscante. Por alguns instantes, ele permaneceu completamente imóvel, paralisado pela intensidade da emoção. Então, lentamente, começou a amassar a carta que segurava. A ideia que antes surgira como um intruso indesejado, depois como uma especulação descontrolada, finalmente encontrou aceitação. McNeil tivera sua chance e provara, com aquele egoísmo incrível, ser indigno dela. Muito bem, ele poderia morrer. A rapidez com que Grant chegou a essa conclusão autojustificável teria surpreendido até o mais experiente dos psiquiatras amadores. Ele precisava convencer-se de que não adiantaria agir de forma honrosa, sugerindo algum jogo em que as chances de sobrevivência fossem iguais para ambos. Essa era a desculpa de que precisava, e agarrou-se a ela. Agora poderia planejar e executar o assassinato de McNeil de acordo com seu próprio código moral. Tanto o alívio quanto o ódio levaram Grant de volta ao beliche, onde cada nova onda do aroma de tabaco servia para anestesiar sua consciência. McNeil poderia ter explicado a Grant que, mais uma vez, ele o julgava terrivelmente mal. O engenheiro era fumante inveterado havia anos, para seu próprio desgosto, isso era verdade, e tinha plena consciência de que era um incômodo inevitável para quem não queria respirar sua fumaça. Tentará parar inúmeras vezes, dizia, brincando, que era fácil, já o fizera muitas vezes. Mas, em momentos de tensão, acabava inevitavelmente estendendo a mão para um daqueles cilindros de papel perfumado. McNeil invejava Grant, um homem que podia fumar quando quisesse e largar o cigarro sem o menor arrependimento. Chegava a se perguntar por que Grant fumava, se não precisava. Seria uma forma de rebelião simbólica. De qualquer modo, McNeil havia calculado que poderia fumar 2 cigarros por dia sem causar qualquer diferença perceptível na duração da atmosfera respirável. O luxo daqueles 6 ou 7 minutos, 2 vezes ao dia, um tarde da noite, outro no meio da manhã, bem escondido na parte mais profunda do corredor ou no centro da nave, provavelmente estava além da imaginação de Grant, mas contribuía enormemente para o equilíbrio mental de Angus McNeil. Embora os cigarros não fizessem diferença mensurável no suprimento de oxigênio, faziam grande diferença em seus nervos, assim, indiretamente, também na tranquilidade de Grant.
mas nada disso adiantaria explicar. Por isso, MC fumava em segredo, exercendo um autocontrole surpreendentemente cuidadoso, quase voluptuoso. Se soubesse da insônia de Grant, não teria arriscado nem mesmo aquele cigarro ou a bebida noturna em sua cabine destrancada. Para um homem que, apenas uma hora antes, se convencera da necessidade de cometer assassinato, as ações de Grant eram extraordinariamente metódicas. Sem a menor hesitação, além da necessária para agir com cautela, ele flutuou silenciosamente para fora da cabine, atravessou a área comum escura e dirigiu-se ao armário de medicamentos embutido na parede, próximo à cozinha. Apenas uma luz azul fantasmagórica iluminava o interior do armário, onde tubos, frascos e instrumentos estavam firmemente presos em seus nichos acolchoados por tiras de velcro. As pessoas encarregadas de equipar o navio haviam fornecido ferramentas e medicamentos para qualquer emergência que conhecessem ou pudessem imaginar. Inclusive aquela. Ali, atrás da tira que a mantinha presa, estava a pequena garrafa cuja imagem se escondera nas profundezas do subconsciente de Grant durante todos aqueles dias. À luz azul era impossível ler o que estava impresso no rótulo. Tudo o que ele conseguia ver era a caveira com ossos cruzados, mas sabia as palavras de cor. Aproximadamente meio grama causa uma fatalidade indolor e quase instantânea. Indolor e instantânea. Ótimo. E o melhor de tudo era um fato não mencionado no rótulo. Um detalhe de extremo mau gosto. Passou-se a maior parte de mais um dia. O contraste entre as refeições preparadas por Grant e aquelas organizadas por MC Neal, com considerável habilidade e cuidado, era notável. Qualquer pessoa que fosse gourmet e passasse grande parte da vida no espaço geralmente aprendia a arte de cozinhar como forma de autodefesa, e MC Neal não apenas aprenderá como a dominara. Conseguia fazer molhos picantes com leite em pó, suco de carne reidratado e seu estoque particular de ervas. Realçava o sabor dos alimentos congelados com seus frascos de azeites e vinagres. Para Grant, comer era apenas uma daquelas tarefas necessárias, embora tediosas, que deviam ser realizadas o mais rapidamente possível, e seu estilo de cozinhar refletia exatamente essa atitude. MC Neal havia parado de reclamar disso havia muito tempo. Imagine-se, então, a confusão que teria surgido se alguém tivesse percebido o problema que Grant estava criando com aquele jantar em particular. Encontrarão-se sem trocar palavra alguma, como de costume. Apenas a rotina diária e a civilidade impediram que cada um pegasse sua bandeja e se retirasse para a própria toca. Em vez disso, flutuaram para lados opostos da pequena mesa funcional, cada um suspenso no ar em um ângulo cuidadosamente calculado, sem jamais se encarar ou desviar deliberadamente o olhar. Se MC Neal notou algum indício do nervosismo crescente de Grant à medida que a refeição avançava, não comentou. Na verdade, já haviam esgotado qualquer possibilidade de conversa trivial havia algum tempo. Quando foi servido o último prato, suco cottage, em tigelas com bordas curvadas para dentro, para evitar que o conteúdo se espalhasse, Grant limpou a mesa e foi até a cozinha ao lado preparar o café. Demorou mais do que o habitual, sobretudo considerando que o café era, como sempre, instantâneo. Algo irritante aconteceu no último minuto. Ele estava prestes a injetar água fervente nos 2 recipientes de líquido quente à sua frente quando se lembrou de um filme muito antigo que havia visto certa vez. Um palhaço usando cartola e um bigode estranho, Charlie, algo assim, que, na história, tentava envenenar uma esposa indesejada, mas acabava errando os copos. Nenhuma lembrança poderia ter sido mais inoportuna. Grant quase teve um acesso de riso histérico. Se MC Neal soubesse o que se passava na mente dele, supondo que conseguisse manter a equanimidade e o senso de humor, talvez sugerisse que Grant fora atacado por aquele demônio da perversidade de que Paul falará, o demônio que se deleita em desafiar os cânones mais básicos do instinto de autopreservação. Passou-se um longo minuto antes que Grant, tremendo, recuperasse o controle. Seus nervos deviam estar em estado ainda pior do que imaginara. Mas, quando levou os 2 recipientes de plástico e os canudos até a mesa, teve certeza de que, ao menos exteriormente, parecia calmo. Não havia mais espaço para o menor risco de confusão. O copo do engenheiro trazia as letras MAC pintadas de forma ostensiva ao redor. Grant empurrou-o em direção a MC Neal e observou, fascinado, e esforçando-se para ocultar o fascínio, enquanto ele brincava com o recipiente. MC Neal não parecia ter pressa. Fitou o espaço com um ar melancólico. Finalmente levou o canudo aos lábios e começou a bebericar. E então cuspiu, encarando o copo com espanto. Uma mão gelada apertou o coração de Grant.
MC pigarreou. Em seguida, voltou-se para ele e disse, sem o menor sinal de perturbação. Uau, Grant. Pela primeira vez você fez o café direito. E bem forte também. Pouco a pouco, o coração de Grant retomou seu ritmo normal. Ele não confiava o suficiente em si mesmo para falar, mas conseguiu fazer um gesto neutro com a cabeça. MC Neil deixou o copo flutuar a poucos centímetros do rosto. Sua face carnuda assumiu uma expressão exageradamente pensativa, como se estivesse pesando as palavras antes de uma declaração transcendental. Grant se amaldiçoou por ter deixado o café tão quente. Era o tipo de detalhe que denunciava assassinos. Se MC Neil demorasse muito mais para dizer o que quer que estivesse prestes a dizer, Grant provavelmente se entregaria pelo nervosismo, o que não seria de utilidade alguma para MC Neil. Por fim, ele falou. Suponho que já tenha passado pela sua cabeça. Começou, em tom calmo, que ainda há ar suficiente para apenas um de nós chegar a Vênus. Grant lutou para controlar os nervos e desviou o olhar do copo de café que, de repente, lhe parecerá fatal. Sim, respondeu, com a garganta seca. Já pensei nisso. MC Neil tocou o recipiente flutuante, percebeu que ainda estava quente e continuou, pensativo. Então seria mais sensato, você não acha? Que um de nós simplesmente, digamos, saísse pela escotilha. Ou tomasse um pouco daquele veneno que está ali. Ele acenou com a cabeça na direção do kit de primeiros socorros preso à parede, não muito longe. Grant assentiu. Sim, seria a atitude mais sensata. O único problema, claro, murmurou MC Neil, é decidir qual de nós será o azarado. Suponho que poderíamos tirar uma carta, ou algo igualmente arbitrário. Grant olhou para ele com um fascínio que quase superou o nervosismo. Jamais teria acreditado que o engenheiro fosse capaz de tratar o assunto com tamanha calma. Evidentemente, MC Neil percorrera um caminho mental semelhante ao seu, e era difícil acreditar que fosse mera coincidência ele ter escolhido exatamente aquele momento para levantar a questão. Pelo que dizia, era claro que não suspeitava de nada. MC Neil observava Grant atentamente, como se avaliasse sua reação. Você tem razão, Grant ouviu a si mesmo dizer. Precisamos conversar sobre isso. E logo. Sim, respondeu MC Neil, impassível. Precisamos. Então pegou o copo e levou o canudo aos lábios. Bebeu lentamente, por um longo tempo. Grant mal podia esperar que tudo acabasse. No entanto, o alívio que imaginara não veio. Em seu lugar, sentiu uma pontada de arrependimento. Arrependimento, não remorso. Já era tarde demais para refletir sobre o quão solitário se sentiria a bordo da Rainha das Estrelas, atormentado pelos próprios pensamentos nos dias que viriam. Ele percebeu, com clareza súbita, que não queria ver MC Neil morrer. De repente, sentiu-se muito mal. Sem olhar novamente para a vítima, virou-se abruptamente e correu em direção ao convés de voo. Capítulo 12. Imóveis. O sol feroz e as estrelas que não piscavam observavam a Rainha das Estrelas, que, na grande escala dos assuntos cósmicos, estava tão imóvel quanto eles. Para um observador ingênuo, não havia como saber que aquela minúscula molécula de matéria artificial, a nave espacial, havia atingido sua velocidade máxima em relação à Terra e estava prestes a liberar um impulso maciço para desacelerar até uma órbita de estacionamento próxima a Porte Esperus. Naturalmente, não havia razão alguma para um observador em escala cósmica suspeitar que a Rainha das Estrelas tivesse algo a ver com decisões inteligentes ou com a vida, até que a escotilha principal no topo do módulo de comando se abriu e as luzes internas brilharam com um tom amarelado na escuridão fria. Por um instante, o círculo de luz flutuou estranhamente dentro da sombra negra da nave em descida. Então foi abruptamente eclipsado por duas figuras humanas que flutuaram para fora do navio. Uma das figuras volumosas era ativa, a outra, passiva. Algo difícil de perceber ocorreu nas sombras. Em seguida, a figura passiva começou a se mover, lentamente no início, mas com velocidade crescente. Foi arremessada para fora da sombra da nave e lançada ao brilho do sol. Agora, um observador cósmico, se dispusesse de um telescópio suficientemente potente, teria sido capaz de notar a garrafa de nitrogênio presa às suas costas, cuja válvula fora deixada aberta. Um foguete rudimentar, mas eficaz. Girando lentamente, o cadáver, pois era isso que era, encolheu até que, contra a luz de fundo das estrelas, desapareceu completamente em menos de um minuto. A outra figura permaneceu imóvel diante da escotilha aberta, observando o desaparecimento. Então a escotilha externa se fechou,
O círculo luminoso se extinguiu, e apenas a luz do sol refletida em Vênus continuou a brilhar na parede sombreada da nave. Nas proximidades da Rainha das Estrelas, nada de significativo aconteceu nos 7 dias seguintes. Capítulo 13. Quando ela alcançou o homem uniformizado, ele caminhava em passo firme ao longo do passeio fluvial nos terrenos do Conselho dos Mundos, que se estendiam a partir dos escritórios da sede terrestre do Conselho de Controle Espacial. Os jardins bem cuidados estavam verdes com as folhas jovens das árvores floridas. Outra primavera havia chegado a Manhattan. Inspetor assistente Troy, comandante. Disseram-me para entrar em contato com o senhor antes que partisse. O comandante continuou caminhando. Não vou a lugar nenhum, Troy. Só estou saindo do escritório. A jovem começou a andar ao lado dele. Era um homem forte, de ascendência eslava, a julgar pela aparência, com cabelos grisalhos cortados muito curtos e uma voz de sotaque escocês tão rouca que mal passava de um sussurro. Usava um uniforme azul escuro, passado e impecável. O distintivo dourado na gola da jaqueta resplandecia. Tinha apenas algumas fitas presas ao peito, mas eram precisamente aquelas que contavam. Apesar do traje azul e do cargo no quartel-general, o rosto profundamente enrugado do comandante, gasto até um tom castanho escuro, quase negro, revelava os anos passados no espaço profundo. Ele abriu uma caixa prateada de pastilhas e colocou uma pequena esfera arroxeada na boca. Então pareceu lembrar-se de Troy, que marchava ao seu lado. Parou junto ao corrimão de aço e estendeu-lhe a caixa aberta. Gostaria de uma. Rademas. Ao ver a hesitação da jovem, acrescentou. Nós as usamos bastante. Tenho certeza de que você já sabe disso. São um estimulante leve, eliminadas do organismo em 20 minutos. Não, obrigada, senhor, respondeu ela, com firmeza. Estou brincando, disse o comandante, com a voz rouca. Na verdade, são apenas balas de menta. Sabor violeta. A substância mais forte que contém é açúcar. Ele contraiu o rosto numa expressão que pouco lembrava um sorriso e continuou segurando a caixa aberta. Troy balançou a cabeça novamente, e o comandante fechou a caixa. Como quiser. Com uma careta de desgosto, cuspiu a pastilha que mantinha sob a língua e a lançou por cima do parapeito, em direção às águas geladas do East River. Acho que já usei esse truque vezes demais. Vocês, novatos, são muito cautelosos. Ele fitou a água espessa, verde, salpicada de longas algas semelhantes a patins aquáticos, cujos coletores de aço inoxidável refletiam o sol dourado do início da manhã. Seus olhos, porém, estavam fixos além disso, diretamente no sol, talvez desejando uma paisagem diferente, com menos umidade e menos atmosfera sufocante. Após alguns instantes, virou-se para Troy, limpando a garganta com aspereza. Muito bem. Parece que o inspetor Bernstein tem uma opinião muito elevada a seu respeito. Você escreveu um bom relatório. Vamos lhe dar uma missão solo. O pulso de Troy acelerou. Depois de 2 anos, finalmente a perspectiva de uma missão própria. Sou grata por ter me recomendado, senhor. Aposto que sim. Principalmente porque achou que nunca estaria pronta para ser liberada. Troy permitiu-se um sorriso. Bem, senhor, confesso que acabei conhecendo Newark melhor do que desejava. Não posso garantir que você não volte para lá quando isso terminar, Troy. Depende. Qual é o destino, comandante? Missão temporária em Port Esperus. Trata-se da Rainha das Estrelas. Não creio que seja complicado. Ou a nave foi atingida por um micrometeoroide, ou não foi. Se não foi, então alguém a danificou. O proprietário e a maioria dos envolvidos já estão a caminho de Port Esperus no Hélios, mas garantiremos que você chegue antes. Você trabalhará com um sujeito chamado Proboda, do escritório local. Ele é mais velho, mas você estará no comando. O que me lembra? Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e retirou uma pasta de couro. Como não queremos que as autoridades locais tentem colocá-la de lado. Abriu a pasta e mostrou-lhe um distintivo dourado. Decidimos promovê-la. Entregou-lhe o distintivo. Aqui está o auxílio visual. O cartão eletrônico está no estojo. Os dados já foram inseridos no sistema. Troy pegou o estojo e examinou a insígnia complexa. Um leve rubor surgiu em suas faces. O comandante observou-a por um momento e então disse, de repente. Lamento não haver tempo para cerimônias, inspetor. De qualquer forma, parabéns. Obrigada, senhor. Aí vem seu transporte. Eles se viraram ao mesmo tempo, quando um helicóptero branco desceu ruidosamente em direção ao heliporto em frente à torre do Conselho dos Mundos.
A nave pousou suavemente. As turbinas giraram cada vez mais devagar até parar, enquanto os rotores descreviam círculos preguiçosos no ar. Esqueça sua bagagem pessoal. Quando chegar lá, poderá requisitar o que precisar, disse o comandante. Dentro do razoável, é claro. Você pegará um ônibus espacial em Newark e depois uma tocha em órbita. Tudo o que precisa saber está no sistema. Atualizaremos se necessário. A jovem sentiu-se intimidada pela partida repentina e iminente, mas esforçou-se para não demonstrar. Uma pergunta, senhor. Diga. Por que enviar alguém da Terra Central? Por que não deixar que Port Esperus investigue o caso? Uma pessoa está desaparecida em Port Esperus. O capitão Antren está lá no comando. Ele estudou as pessoas que tínhamos disponíveis e pediu especificamente por você, pelo nome completo. O comandante sorriu novamente. Agradeça a ele. Bernstein jamais teria permitido que você saísse da alfândega. Troy fez uma saudação e caminhou rapidamente em direção ao helicóptero que a aguardava. O comandante observou-a avançar e não conseguiu esconder a inveja. Além da tripulação de 3 pessoas, o cortador movido a tocha transportava apenas Troy a bordo. A esguia nave branca, ostentando a faixa azul e a estrela dourada do Conselho de Controle Espacial, partiu em direção ao Sol numa órbita hiperbólica e aproximou-se de Port Esperus uma semana depois de Troy ter embarcado às pressas. Após 2 dias de viagem, quando ainda faltava menos de uma semana para o encontro com Port Esperus, chegou uma mensagem de rádio. Aqui é a Rainha das Estrelas. Aqui fala o comandante Peter Grant. O oficial engenheiro MC Neil e eu concluímos, em comum acordo, que há oxigênio suficiente para apenas um homem. Em menos de uma hora, a Terra Central entrou em contato com Troy. O rosto enrugado e enegrecido do comandante surgiu na tela de vídeo da cabine de comunicações do cortador. Muito bem, Troy. Isso acrescenta uma complicação adicional ao caso. Precisamos saber se aquele tripulante saiu pela escotilha por iniciativa própria ou se foi empurrado. Sim, senhor. E os relatórios que solicitei sobre os passageiros do Hélio? Houve um atraso de 1 minuto enquanto as palavras da jovem percorriam o espaço até a Terra e retornavam. Estamos inserindo no computador o que temos nos canais negros, respondeu ele. Posso garantir que você vai lidar com um grupo bastante estranho. Um deles trabalha para companhias de seguro e é um golpista conhecido. As seguradoras sabem disso. Aparentemente, estão satisfeitas. Há também a namorada temperamental dele. Outro é dono de um navio com um histórico tão peculiar que precisou ser renomeado. E há ainda um sujeito praticamente sem histórico algum. Obrigada, comandante. 1 minuto depois, ele acrescentou. Tome cuidado, inspetora. E encerrou a transmissão. 3 dias antes de chegar a Port Esperus, o cortador cruzou a rota do Hélio. 1 dia depois, a da Rainha das Estrelas. Se Troy tivesse um telescópio, poderia observar aquelas naves velozes sob a perspectiva de um observador cósmico. Mas eram as pessoas a bordo que realmente lhe interessavam. Com a poderosa tocha acionada, o cortador desacelerou em direção aos grandes anéis, raios e cilindros que formavam a estação espacial, suspensa em órbita elevada acima das nuvens resplandecentes de Vênus, com o eixo apontado diretamente para o centro do planeta. Ao atingir o perímetro de radiação, a tocha foi desligada, e a aproximação final ocorreu com propulsão química, de forma cautelosa. Port Esperus era um dos triunfos da engenharia do século XXI, construída quase inteiramente com matérias-primas extraídas de asteroides capturados. Explorando os recursos da superfície do planeta, seu custo fora amortizado em 2 décadas. Atualmente, abrigava cerca de 100 mil pessoas em condições que os habitantes da Terra do século XX considerariam luxuosas, parques, por exemplo, e amplas áreas verdes. A grande esfera central de vidro da estação era preenchida por jardins exuberantes, alguns deles uma homenagem aos antigos sonhos que imaginavam Vênus como um mundo de pântanos e selvas. Em Port Esperus, era possível ver selvas, desde que se permanecesse nos caminhos da esfera central, intensamente iluminada. Não tente visitar a superfície do planeta, nem pergunte. Dos 5 humanos que tentaram fazê-lo em módulos blindados e protegidos contra o calor, apenas 2 retornaram para contar a história. O cortador que transportava Troy começou a girar em sincronia com a baía de atracação, voltada para as estrelas e operada por energia química. Após 15 minutos, com os controles ajustados para automático, entrou na imensa baía do eixo, congestionada de tráfego local. O setor de alta segurança do cais de desembarque fora projetado para ser totalmente funcional,
sem adornos ou comodidades supérfluas, aço branco, vidro negro, tubos, mangueiras e luzes ofuscantes. Um tubo semelhante a uma sanguessuga gigante selou-se à câmara de descompressão do cortador. O ar entrou sob alta pressão e a escotilha se abriu abruptamente. Troy levou as mãos aos ouvidos doloridos. Flutuando na câmara de descompressão, deu-se conta de que estava cara a cara com uma delegação da sede local do Conselho de Controle Espacial, que avançava pelo tubo de atracação. Não pareciam nada amistosos. O mais alto deles era o capitão da unidade de Port Esperus, Kara Antreen. Vestia um terno de lã cinza que devia custar pelo menos um mês de seu respeitável salário. O cabelo era cortado num estilo severo, quase de pajem, e os olhos cinza claros fitavam Troy sob sobrancelhas negras e espessas. Mesmo depois de tirar as mãos dos ouvidos, Troy percebeu que estava em desvantagem social, e isso se devia à roupa. Apesar do convite do comandante, encontrara pouco que valesse a pena requisitar nos suprimentos do navio. A imaginação do suboficial parecia limitada a bermudas de ginástica, produtos de higiene, cerveja sem álcool e diversos itens de entretenimento, com ênfase em vídeos eróticos leves. Assim, além de algumas mudas de roupa íntima, meias, um pente e uma escova de dentes, Troy chegou a Port Esperus ainda vestindo o traje civil típico de um inspetor assistente destacado para a alfândega e imigração de um porto de ônibus espacial, calças de plástico com bolsos de remendo, camisa desbotada verde-oliva e uma capa de chuva de polímero. O conjunto era claramente informal, mas ao menos estava limpo e bem cuidado. Ellen Troy, capitã, apresentou-se. Estou ansiosa para trabalhar com a senhora e com sua equipe. Troy, corrigiu Antreen, sorrindo e aliviando a tensão. E nós estamos ansiosos para trabalhar com você. Qualquer cooperação que possamos oferecer, absolutamente qualquer uma, faremos questão de ajudar. Isso é muito. Entendido. Claro, capitã. Obrigada. Antreen estendeu a mão. Trocaram um aperto firme. Inspetora Troy, este é meu assistente, Tenente Kitamuki. E este é o Inspetor Proboda. Troy apertou a mão dos dois. Kitamuki era uma mulher esguia, de longos cabelos negros presos na nuca e caindo sobre um ombro em um rabo de cavalo sinuoso. Proboda era um gigante loiro, de traços ásperos, polonês ou talvez ucraniano, com algo do antigo cossaco no olhar. Antreen sorria abertamente, mas seus dois acompanhantes estudavam Troy como se avaliassem a possibilidade de prendê-la naquele mesmo instante. Vamos para onde a gravidade, disse Antreen. Vamos mostrar onde você ficará, Troy. E, quando tudo estiver resolvido, veremos se conseguimos arranjar uma mesa para você na sede. Ela começou a andar rapidamente. Kitamuki e Proboda afastaram-se para deixar Troy passar. Em seguida, fecharam-se em formação cerrada logo atrás dela. Esparta seguiu Antreen sem dificuldade pela passagem em gravidade zero. Já haviam se passado 3 dias sem aceleração no meio da viagem, e ela ainda não havia perdido a memória física de como as pernas se comportam no espaço, atravessando o centro imóvel da estação e passando pelas divisórias de metal cinza do setor interno. Ela parou por um momento para se adaptar ao movimento rotativo. Em seguida, continuaram avançando por escotilhas de emergência pintadas com listras pretas e amarelas, depois por mais alguns corredores largos, até finalmente chegarem a um dos salões principais da seção giratória da estação. Ali, estavam suficientemente distantes do eixo central para que a rotação gerasse uma leve curvatura para a direita, estabelecendo um piso, a própria superfície cilíndrica do salão. Uma vez na sala, Antreen virou-se na direção do planeta, apontando para o quartel-general do Conselho de Controle Espacial, localizado na esfera central da estação. Esparta parou abruptamente. Kitamuki e Proboda quase esbarraram nela. Há algo errado, inspetora? Perguntou Antreen. É muito gentil da sua parte, disse Esparta, sorrindo, mas não tenho muito tempo. Verei onde vou ficar mais tarde. Como quiser. De qualquer forma, tenho certeza de que podemos acomodá-la na sede. Vou primeiro ao controle de tráfego. A chegada da Rainha das Estrelas está prevista para dentro de 1 hora. Ainda não processamos sua autorização, observou Antreen. Sem problemas, respondeu Esparta. Antreen assentiu. Você tem razão, é claro. Seu distintivo é suficiente. Você conhece o caminho. Se algum de vocês quiser se juntar a mim, disse Esparta. O inspetor Proboda irá acompanhá-la, decidiu Antreen. Ele ficará encarregado de auxiliá-la, caso precise de qualquer coisa. Muito bem, obrigada. Vamos. Esparta já seguia em direção às estrelas,
rumo à cúpula transparente do controle de tráfego que coroava a enorme estação espacial. Embora nunca tivesse viajado além da Lua, conhecia o layout de Port Esperus com um nível de detalhe que surpreenderia até mesmo os moradores mais antigos, talvez até os próprios projetistas e construtores. Levou apenas alguns instantes para atravessar corredores e passagens, desviando de trabalhadores e funcionários apressados. Quando chegou às portas duplas de vidro no centro do complexo, Proboda, que vinha logo atrás, finalmente a alcançou. Tinha a mesma patente que Esparta, mas era mais antigo. Lidar com um caso daquela magnitude seria o primeiro grande desafio da jovem naquela missão. O policial local que guardava a entrada examinou a insígnia de Esparta e depois olhou para o ofegante Proboda, a quem reconheceu. Com um gesto, permitiu que ambos entrassem na luminosidade suave do controle de tráfego de Esperus. Através da cúpula arqueada de vidro, Esparta podia ver os pontos imutáveis das milhares de estrelas fixas. Abaixo da cúpula, fileiras circulares de terminais suavemente iluminados dispunham-se como os degraus de um anfiteatro romano. Diante de cada console flutuava um assento sem peso, com as tiras de fixação soltas. As portas pelas quais Esparta e Proboda haviam entrado ficavam no centro do círculo. Por um instante, pareceram dois gladiadores na arena, embora ninguém tivesse notado sua chegada. Bem acima de suas cabeças, acima do console mais alto, a plataforma do controlador-chefe estava suspensa por 3 suportes finos, posicionada diante do grande refletor parabólico em forma de prato da sala. Esparta impulsionou-se para cima e pousou suavemente na borda da plataforma. Virou-se ao aterrissar. O controlador-chefe e seu vice demonstraram apenas um interesse moderado pela presença da jovem. Sou a inspetora detetive Ellen Troy, do Serviço Central de Investigação, Sr. Tanaka, disse ela, usando deliberadamente o nome. Havia memorizado os dados de todo o pessoal-chave da estação. E este é o inspetor Proboda. O homem loiro e corpulento chegou logo atrás, franzindo a testa. Tenho instruções para conduzir a investigação da Rainha das Estrelas. Olá, Vic, disse o controlador, sorrindo para o policial atônito. Em seguida, inclinou-se levemente diante de Esparta. Muito bem, inspetora. Mantivemos a Rainha das Estrelas em espera automática pelas últimas 36 horas. Esperamos tê-la a bordo em cerca de 72 minutos. Onde o navio vai atracar? Perguntou Esparta. Não exatamente atracar. Você está certa. Normalmente não levaríamos uma nave desse porte à plataforma de desembarque, mas a manteríamos em uma órbita de espera. No entanto, o capitão Antren sugeriu que a trouxéssemos diretamente para o setor de segurança, para facilitar a retirada do sobrevivente. Assim, a operação ocorrerá na plataforma Q3. Esparta ficou levemente surpresa com a decisão. O tripulante da Rainha das Estrelas havia sobrevivido sozinho por uma semana. Meia hora a mais num transporte auxiliar dificilmente faria diferença. Gostaria de permanecer aqui para observar o procedimento de pouso na plataforma, se não se importar, disse ela. E quero ser a primeira a receber o ocupante quando a escotilha se abrir, se puder avisar sua equipe. Tanaka assentiu. Naturalmente. Para nós, não há problema algum. Nosso trabalho termina quando o navio estiver em segurança aqui dentro. Agora, se me dão licença. O homem baixo e musculoso passou a mão pelo cabelo preto, cortado bem rente. Só então, ao se soltar das correias que o mantinham flutuando, Esparta percebeu que ele não tinha pernas. Ela passou quase uma hora no controle de tráfego. O sol ardente erguia-se em algum ponto abaixo. De sua posição na plataforma do controlador-chefe, Esparta podia ver as estrelas. Além delas, o sol intenso surgindo no horizonte. Também conseguia distinguir o primeiro dos grandes anéis de Port Esperus, girando incessantemente em torno do eixo imóvel da estação como um carrossel celestial. Não era possível ver o disco de Vênus, que se encontrava imediatamente abaixo da estação, mas o brilho das nuvens de ácido sulfúrico refletido no metal pintado da estrutura era quase tão intenso quanto a luz solar direta que vinha de cima. A atenção de Esparta, porém, estava voltada para a nave branca de 100 metros que se erguia verticalmente contra o pano de fundo estrelado. Centímetro por centímetro, auxiliada por seus propulsores de manobra, ela descia em direção à enorme abertura da baía no centro da estação, logo abaixo da cúpula do controle de tráfego. A visão evocou uma lembrança estranha, um churrasco no quintal, em Maryland. Quem estava lá? Seu pai? Sua mãe? Não. Um homem, uma mulher de cabelos grisalhos e outros casais mais velhos que eu não conseguia localizar nem imaginar de forma alguma.
Mas essa não era a lembrança. A memória era de um alimentador de pássaros suspenso no galho de um olmo por meio de um fio longo e fino, do tipo usado para embalagem. Na extremidade desse fio estava o alimentador, cheio de sementes, pendurado a 2 metros abaixo do galho e a 1 metro acima do solo, para protegê-las dos esquilos. Mas havia um esquilo que não se deixaria impedir. Ele aprenderá a agarrar o arame com as 4 patas e a deslizar, pouco a pouco, com agitação evidente, de cabeça para baixo, descendo pelo fio desde o galho até o alimentador. As pessoas que participavam do churrasco ficaram tão impressionadas com a audácia do pequeno animal que nem se preocuparam em inventar outra maneira de impedi-lo. Pelo contrário, estavam tão orgulhosas que queriam que Esparta visse o esquilo realizar aquele truque. E agora ali estava aquele enorme cargueiro espacial branco, planando de cabeça para baixo, como se descesse por um cabo invisível em direção à grande boca do cais de desembarque. Aquela lembrança tentava lhe dizer algo mais, mas Esparta não conseguia trazê-la à mente. Ela se esforçou para reconduzir sua atenção ao momento presente. A Rainha das Estrelas quase havia completado a manobra de pouso. Na saída do setor de segurança, todo o corredor até o portão estava lotado de profissionais da mídia. Esparta, com Proboda seguindo-lhe os passos, chegou ao fundo daquela multidão. Gostaria de saber como ele está se sentindo agora, dizia um dos cinegrafistas, enquanto ajustava seus quadros de vídeo. Posso lhe dizer, respondeu um sujeito de aparência confiante, com um corte de cabelo militar, outro repórter. Ele está tão feliz por estar vivo que não se importa com mais nada. Não tenho certeza de que eu conseguiria abandonar um companheiro no espaço só para voltar para casa, comentou alguém. E quem faria isso? Mas você ouviu a transmissão, eles estavam discutindo isso entre si, e aquele que perdeu saiu pela escotilha. Era o único caminho sensato. Sensato, se você diz. Mas é totalmente horrível deixar alguém se sacrificar para que você possa viver. Não seja sentimental. Se isso acontecesse conosco, você me empurraria para fora antes mesmo que eu tivesse tempo de fazer minhas orações. A menos que você tivesse feito isso comigo antes. Esparta já havia ouvido o suficiente. Aproximou-se do repórter e disse calmamente: Controle espacial. Por favor, afastem-se. E continuou repetindo: Controle espacial. Por favor, afastem-se. A multidão abriu passagem sem muita resistência. Proboda a seguiu. Eles deixaram o grupo no compartimento do setor de segurança. Além do anel hermeticamente fechado, pela parte central, chegaram à escotilha Q3, que já estava quase lotada de técnicos e pessoal médico. Através do grande visor de vidro, a cabeça bulbosa da Rainha das Estrelas encaixava-se a poucos metros dali, sendo pacientemente arrastada e empurrada por vários tratores mecânicos. Esparta trocou algumas palavras com a equipe médica e outros técnicos enquanto o tubo de acoplamento era instalado sobre a escotilha principal da nave. Quando a pressão se igualou e a escotilha da Rainha das Estrelas se abriu, Esparta estava completamente sozinha diante dela. O cheiro que vinha de dentro da nave era quase um ataque físico. Ainda assim, a garota respirou fundo e provou o ar com a língua. Pelo sabor, aprendeu coisas que nenhum teste posterior poderia lhe revelar. Passou-se quase um minuto até que, emergindo das profundezas da nave, um homem flutuasse da escuridão para o círculo de luz. Ele parou ainda dentro da Rainha das Estrelas, receoso do tubo de acoplamento. Respirou fundo, tremendo, e repetiu o gesto. Por fim, fixou os olhos marejados em Esparta. Estamos felizes por tê-lo conosco em segurança, Sr. Emicênio, disse ela. Ele a olhou por um momento e então assentiu. Meu nome é Ellen Troy. Sou do Conselho de Controle Espacial. Acompanharei o senhor enquanto os médicos o examinarem. Preciso pedir que não fale com ninguém, exceto comigo, até que eu autorize o contrário. Não importa quem pergunte ou o que pergunte. Pode aceitar isso. Com grande cansaço, Emicênio assentiu novamente. Por favor, venha comigo. Emicênio obedeceu. Quando o tripulante se afastou da escotilha, Esparta passou rapidamente por ele e girou a maçaneta externa. A enorme porta deslizou e se fechou com um baque seco. Ela então enfiou a mão no bolso direito da calça cargo e retirou um disco plástico vermelho, brilhante e flexível, que colou na borda da escotilha, selando-a como cera sobre um envelope. Virou-se e segurou o braço de Emicênio. Venha comigo, por favor. Victor Proboda bloqueava a saída do tubo. Inspetora Troy, entendo que este homem será detido e que a nave deve ser inspecionada sem demora. O senhor está enganado, Inspetor Proboda, respondeu ela.
Pensou consigo mesma que ele não havia usado a palavra ordens, o que lhe permitiria adiar o confronto inevitável. O Sr. Emicenil deve ser tratado com cortesia. Vou levá-lo imediatamente à clínica. Quando estiver pronto, ele e eu conversaremos. Até lá, ninguém, absolutamente ninguém, entrará na Rainha das Estrelas. Ela manteve o olhar fixo nos olhos azul claros de Proboda. Espero que demonstre a devida diligência no cumprimento das ordens do quartel-general, Victor. Era um truque antigo, mas Proboda se surpreendeu ao ser chamado pelo primeiro nome. Aquela jovem esguia, talvez na casa dos 25 anos, havia trabalhado duramente por uma década para alcançar a patente que ocupava. A autoridade com que falava era genuína, e Proboda, como bom soldado, reconheceu isso. Como quiser, respondeu ele, de mau humor. Esparta conduziu o engenheiro Emicenil, que parecia à beira do sono, até a equipe médica. Um dos médicos colocou-lhe uma máscara de oxigênio. A expressão de Emicenil era a de alguém que bebia água fresca após uma semana sob o sol tropical. Esparta reiterou aos médicos a ordem de não falarem com a imprensa. Sabia que eles a desobedeceriam, mas não antes que ela deixasse o lado de Emicenil. O pequeno grupo afastou-se da escotilha de segurança. Emicenil, com a máscara de oxigênio cobrindo nariz e boca, escoltado pelos médicos, com Esparta e Proboda fechando a retaguarda, respondeu a uma enxurrada de perguntas. Ainda assim, após mais uma semana de espera, a mídia obteve apenas a confirmação da chegada da Rainha das Estrelas e da sobrevivência de Emicenil, pouco mais do que as mensagens de rádio eletrizantes que haviam anunciado a tragédia. A transmissão final foi tão sucinta quanto perturbadora. Aqui é a Rainha das Estrelas. Fala o comandante Peter Grant. O engenheiro Angus Emicenil e eu concluímos, em conjunto, que ainda há oxigênio suficiente para um homem, e apenas um, sobreviver até que nossa nave pouse em Port Esperus. Portanto, se um de nós deve viver, um de nós deve morrer. Concordamos em decidir a questão tirando uma única carta. Aquele que tirar a carta mais baixa tirará a própria vida. Então uma segunda voz falou. Aqui é Emicenil, para confirmar que concordo com tudo o que o comandante disse. A conexão de rádio permaneceu em silêncio por vários segundos, devido ao ruído seco das cartas sendo embaralhadas. Em seguida, a voz de Grant voltou ao ar. Aqui é Grant. Eu tirei a carta mais baixa. Quero deixar claro que o que estou prestes a fazer é uma decisão pessoal, tomada livremente. Gostaria de confirmar à minha esposa e aos meus filhos o meu amor por eles. Deixei algumas cartas para vocês na minha cabine. Um último pedido: desejo ser enterrado no espaço. Agora, antes de fazer qualquer outra coisa, vou vestir meu traje. Peço ao oficial Emicenil que me retire pela escotilha quando tudo estiver terminado e me afaste da nave. Por favor, não procurem meu corpo. Além da telemetria rotineira e automatizada, essa foi a última vez que alguém teve notícias da Rainha das Estrelas até o presente. A clínica de Port Esperus ficava localizada na saliência direita da estação. Uma hora após sua chegada, Emicenil estava reclinado entre lençóis limpos. Sua pele estava rosada, embora as olheiras permanecessem, e a carne antes cheia de suas bochechas agora apresenta-se dobras. Ele estava muito mais magro do que quando deixará a terra. Havia comida mais do que suficiente na Rainha das Estrelas, mas, nos últimos dias, sob os efeitos da desaceleração, ele mal tivera energia para se arrastar até a cozinha da nave. Agora começava a compensar essa deficiência com um jantar composto de um chateaubriand acompanhado de bolinhos de batata e legumes, precedido por uma salada verde crocante com molho vinagrete de ervas leves e acompanhado de meia garrafa de um aveludado Zinfandel da Califórnia. Tudo fornecido pelo Conselho de Controle Espacial, de acordo com as instruções de Esparta. Ela bateu suavemente à porta e, quando ele respondeu com um entre, entrou na sala, seguida pelo pensativo Proboda. Espero que tudo tenha sido do seu agrado, disse Esparta. A salada havia desaparecido, mas Emicenil comera apenas metade do chateaubriand, e muitos dos legumes sequer haviam sido tocados. Não era o caso do vinho, a garrafa e o copo estavam vazios. Emicenil estava envolto pela fumaça de um cigarro forte, sem filtro, fumado até a metade. Estava delicioso, simplesmente delicioso, e peço desculpas por desperdiçar o resto. Mas receio que meu estômago tenha encolhido, o pouco que comi já me deixou completamente satisfeito. Isso é perfeitamente compreensível, senhor. Bem, se o senhor se sente descansado. Emicenil sorriu com paciência. Sim, imagino que agora virão muitas perguntas, não é?
Se preferir, podemos voltar mais tarde. Não faz sentido adiar o inevitável. Agradecemos sinceramente sua cooperação. O inspetor Proboda registrará a nossa conversa. Quando todos se acomodaram, MC começou seu relato. Falava de maneira calma e impessoal, como se descrevesse uma aventura que acontecerá com outra pessoa, ou talvez algo que jamais tivesse realmente ocorrido. Esparta suspeitava que, em certa medida, isso era verdade, embora fosse injusto sugerir que MC estivesse mentindo. Ele não inventava nada, ela teria percebido isso imediatamente pelo ritmo de sua fala. No entanto, estava omitindo partes significativas de uma narrativa claramente ensaiada. Quando ele terminou, após vários minutos, Esparta permaneceu sentada, pensativa e em silêncio. Por fim, disse: "Isso resume tudo, então." Ela se virou para Proboda. "Há algum ponto que o senhor gostaria de investigar com mais detalhes, inspetor?" Mais uma vez, Proboda foi pego de surpresa. Qualquer ponto. Ele já havia se resignado a desempenhar um papel passivo naquela investigação. "Na verdade, sim", disse ele, pigarreando. "Alguns pontos." MC tragou o cigarro. "Ataque", disse, com um sorriso cínico. "Vamos lá. O senhor disse que ele desabou quando o meteoroide, ou algo parecido, atingiu a nave, certo? O que exatamente o senhor fez?" Os traços pálidos de MC se contraíram. Comecei a choramingar, se quer saber os detalhes. Encolhi-me na minha cabine como uma criança com o joelho machucado e deixei as lágrimas correrem. Grant era um homem muito melhor do que eu. Manteve-se calmo o tempo todo. Mas eu estava a menos de 1 metro dos tanques de oxigênio quando eles explodiram, sabe? Na verdade, do outro lado da parede. Aquele maldito barulho foi o mais alto que já ouvi na minha vida. "E como o senhor acabou naquele local exato naquele momento?" perguntou Proboda. "Porque eu estava realizando a verificação periódica de temperatura e umidade no porão A. O compartimento superior desse porão é mantido sob pressão e temperatura controladas, pois transportamos ali mercadorias como alimentos especiais, charutos e outros produtos orgânicos. Nos compartimentos em vácuo, transportamos material inerte, principalmente máquinas. Eu havia acabado de sair do compartimento de carga e estava parado naquela seção do corredor central que atravessa o convés de suporte de vida, a caminho do convés de voo, quando boom. O convés de suporte de vida também estava pressurizado. Normalmente mantemos assim, para que possamos acessá-lo a partir do módulo da tripulação. Na verdade, é um espaço muito pequeno, cheio de tanques e tubulações, mas é possível entrar se necessário. Quando o impacto ocorreu, as portas internas se fecharam automaticamente. E agora, quanto à questão das garrafas de vinho? MC sorriu, constrangido. "Sim, comportei-me muito mal nesse aspecto. Acho que terei de pagar uma boa soma pelas garrafas que consegui beber antes que Grant me pegasse. Aquele vinho era propriedade pessoal do diretor do Museu Esperian, o Sr. Darlington", rosnou Proboda. "Imagino que ele terá algo a dizer sobre isso. Mas o senhor afirma que Grant devolveu o restante da carga ao local de onde o senhor a retirou?" "Sim. E então mudou a combinação da escotilha para que eu não pudesse digitá-la novamente." Um brilho estranho surgiu nos olhos claros de Proboda. "E o senhor nos garante que a escotilha daquele porão não foi aberta novamente desde o dia seguinte ao acidente?" "Exatamente. Mas o compartimento superior desse porão está pressurizado. É um container com volume equivalente a quase metade do módulo de comando. E estava cheio de ar fresco." "Sim, estava. E se tivéssemos outro igual, Peter Grant ainda estaria vivo", respondeu MC calmamente. "Em princípio, transportávamos certas plantas. Elas não teriam nos salvado, mas o ar adicional que as acompanhava teria sido suficiente." Pela primeira vez, ele pareceu notar a confusão de Proboda. "Ah, entendo o que o senhor não está entendendo. O senhor tem razão quanto às naves antigas, mas a Rainha das Estrelas, como a maioria dos cargueiros mais modernos, possui uma rede de dutos que permite qualquer combinação de troca de gases entre compartimentos herméticos, sem a necessidade de abrir escotilhas. Isso nos permite transportar cargas que o remetente não quer que saibamos quais são, ou mesmo que cheguem até nós, desde que esteja disposto a pagar pelo uso integral do porão. Esse é o procedimento padrão em contratos militares." "Então você teve acesso ao ar daquele compartimento, mesmo não podendo entrar nele?" "Exato. Se quiséssemos, poderíamos ter bombeado o ar para fora, removido os suportes que mantêm todo o porão preso à nave e lançado tudo no espaço,
livrando-nos assim daquela massa. Grant chegou a fazer alguns cálculos, mas não teríamos economizado tempo suficiente. Proboda pareceu desapontado, mas insistiu. Mas depois que Grant abandonou a nave, você poderia muito bem ter descoberto a nova combinação da escotilha, certo? Talvez, mas duvido. Mesmo que eu tivesse interesse em fazê-lo, não sou nenhum gênio da computação, e os arquivos privados de um homem não são fáceis de violar. Além disso, por que eu faria isso? Proboda lançou um olhar rápido e significativo para a garrafa vazia e o copo ao lado do prato meio cheio de hemicênio. Por exemplo, porque ainda havia 3 caixas e meia de vinho ali. E ninguém poderia tê-lo impedido de bebê-las. Hemicenil fitou o inspetor loiro com uma expressão que pareceu calculada à esparta. Gosto de beber tanto quanto qualquer um, inspetor. Talvez até mais. Chamam-me de hedonista, e posso muito bem ser. Mas não sou um completo idiota. Hemicenil apagou o resto do cigarro. O que você tinha a temer? Insistiu Proboda. Além, é claro, de cometer um crime, se é que isso realmente lhe importava. É exatamente isso, respondeu Hemicenil calmamente, e o fio de aço por trás de sua personalidade afável finalmente se revelou sob o sorriso. O álcool interfere na função pulmonar e é um vasoconstritor. Se você vai morrer de qualquer maneira, talvez não importe. Mas, se pretende sobreviver em um ambiente pobre em oxigênio, não vai começar a beber. E os cigarros? Eles não interferem na função pulmonar. Depois de 2 maços por dia durante 20 anos, inspetor, 2 cigarros por dia não passam de uma muleta para os nervos. Proboda estava prestes a atacar novamente quando Esparta interveio. Acho que deveríamos deixar o Sr. Hemicenil em paz por enquanto, Victor. Podemos continuar em outro momento. A jovem observava a conversa com interesse. Como policial, Proboda tinha seus pontos fortes. Ela apreciava aquela persistência de bulldog, embora ele próprio soubesse que às vezes parecia tola. Mas suas deficiências eram muitas. Ele se desviava facilmente do assunto principal, como fizera ao insistir tanto em algo relativamente trivial como a destruição de propriedade privada. Esparta suspeitava que isso se devia a uma preocupação excessiva com os interesses poderosos da comunidade portuária de Esperus, e claramente não dominava os detalhes técnicos. Caso contrário, teria conhecido melhor o funcionamento das escotilhas do porão. Mas o erro mais grave era outro. Proboda já havia formado um julgamento moral sobre Hemicenil. E Hemicenil não era alguém fácil de julgar. Tudo o que dissera sobre si mesmo era verdade. Ele não era estúpido. E pretendia sobreviver. Esparta levantou-se e disse: O senhor está livre para circular pela estação como quiser, assim que os médicos assim o permitirem. Permita-me dizer, senhor Hemicenil, que, se quiser evitar a mídia, este é provavelmente o melhor lugar para ficar. A Rainha das Estrelas está fora dos limites, naturalmente. Tenho certeza de que entende. Perfeitamente, inspetora. Obrigado novamente por me proporcionar esse excelente jantar. Ele a cumprimentou casualmente, ainda reclinado na cama. Antes de chegar ao corredor, Esparta virou-se para Proboda e sorriu. Você e eu formamos uma boa equipe, Victor. O bom e o mal, sabe? É natural. E quem é o mocinho? Perguntou ele. A jovem riu. Está bem. Você foi duro com Hemicenil, mas acho que você é o único realmente bom quando se trata dos seus vizinhos. E é por isso que não pretendo demonstrar nenhuma misericórdia com eles. Não estou entendendo. Como alguém de porte Esperus poderia estar envolvido nisso? Victor, vamos vestir um traje espacial e dar uma olhada naquele buraco no casco da nave. O que acha? Muito bem. Mas antes teremos de abrir caminho por toda essa ralé. Eles passaram facilmente pelas portas da clínica e deram de cara com uma multidão de cães de caça da mídia, expectantes. Inspetora Troy. Ei, Vic, meu amigo. Por favor, inspetora, o que a senhora pode nos dizer? Tem alguma coisa para nós, não te? M.